Deus é muito bom. Eu estava pensando hoje de manhã que era incomum, que eu não estava muito nervoso. Eu falei, nossa, né? Que bom, né? É sempre horrível, eu passo um tempo assim meio... Precisa se concentrar bastante. E bateu agora, né? Foi um pouco tarde, mas... Por isso que eu estou respirando um pouquinho aqui. Apesar de que eu acho que eu sempre começo assim, né? Dou uma respirada, a gente vai atentando juntos, focando nossos olhos na palavra de Deus. E eu queria começar compartilhando uma coisa que eu estava lembrando esses dias, outra coisa, porque eu sempre lembro de algumas coisas diferentes. E o pastor Joel gosta de enfatizar, é o primeiro ano que a gente está tendo, é o primeiro culto do ano, né? Primeiro ano não, né? Primeiro culto do ano, e a gente está junto da família de Cristo, muito bom. Alguns estão presencialmente, alguns estão de forma online. E eu fico pensando nesse negócio de começo do ano. Não foi no começo do ano, mas a gente entrou no isolamento lá para março, já faz quase 2 anos atrás, e algumas coisas foram mudando, porque agora a gente fala o primeiro culto do ano para o pessoal aqui, e daí tem que olhar para o pessoal ali, que é minúsculo, mas deve ter mais gente, né? E é um pouco esquisito. E essa minha caminhada de acostumar com a câmera foi meio, como chama, vai e vem. Porque primeiro eu fui acostumando devagar, tal, né, meio difícil, não conseguia entender, porque não tinha ninguém com quem eu estava falando, eu não sentia da mesma forma. Aí eu acostumei tanto que eu ficava nervoso depois quando aparecia alguém. Eu ficava com medo porque tinha gente me olhando. Aí foi vai e vem. E eu não sei quanto que eu melhorei, quanto que eu piorei, mas passou bastante coisa e histórias eu acumulei, pelo menos. Mas é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de transmitir o Evangelho de forma online. A gente tem contato com outros irmãos que a gente nem sempre conhece. Algumas pessoas vêm falar com a gente que têm assistido e a gente nem sabe quem são. Alguns apareceram aqui, a gente pôde ter a oportunidade de conhecer, muito bom. A gente tem contato com irmãos e irmãs de outras comunidades. E de vez em quando as pessoas vêm também, então só para eu comentar, me pediram para eu falar que hoje é aniversário da Aya, que vem aqui de vez em quando, então só para lembrar. Amanhã é aniversário da Netian dela, vulgo Jéssica, não são irmãs de verdade, mas são irmãs. Mas enfim, é muito bom que a gente pode ter esses motivos de alegria em meio a essas questões de história. E eu falei isso em relação a passando 2 anos, tendo a oportunidade de conhecer as pessoas de formas diferentes, mas tem algumas coisas que eu olho para trás e não são tão boas, assim, especialmente em relação ao que estava acontecendo comigo. Mas antes de falar sobre essas coisas não tão boas, eu vou falar sobre uma coisa que me inspirou, olhando sobre gravar vídeos, né? Não é muito bom a sensação que eu tive, mas é positivo o resultado que teve depois. 2 anos atrás eu não gostava e eu nem sabia como era gravar vídeos. Se alguém apontava uma câmera para mim, eu congelava, ficava gaguejando, eu não sabia o que fazer, eu precisava ensaiar muito e ainda saía errado. Eu pensava nisso daqui para falar e eu falava uma frase repetidamente algumas vezes e cada vez ficava pior do que a anterior por algum motivo. E foi mudando isso com o tempo, demorou um bom tempo. A primeira gravação que eu fiz não deu tão certo assim. Aí eu tentei de novo, né? Eu gravei a mensagem da Páscoa do ano 2020 e não consegui muito bem. Aí eu falei, não, vou tentar uma segunda vez, porque, né, como é gravação, tem a oportunidade de fazer de novo. Mas pregação é um negócio que é meio... Você está lá com as pessoas e você prega e é isso, né? Aí pregar de novo foi um pouco esquisito. Mas eu preguei de novo. Aí ficou pior que a primeira. Eu tenho talento, descobri. Aí eu pensei, não, a terceira vez é o charme. Né? Se não deu certo a primeira, não deu certo a segunda, eu vou tentar uma terceira vez. Eu tenho muito talento, a terceira vez foi pior do que a primeira e que a segunda. Mas eu tentei uma quarta, uma quinta, e depois de 57 vezes, eu consegui desistir. Ela continuou ruim e eu enviei. E eu enviei daquele jeito. Surpreendentemente, Deus falou, e as pessoas não acharam ruim como eu achei, pelo menos. Ou acharam, e pela graça de Deus, ninguém comentou comigo, porque naquela época, meu coração não ia aguentar. Hoje, se vocês quiserem comentar, eu acho que eu estou um pouco mais firme, mais resistente. Mas eu achei engraçado que isso aconteceu, né? Era uma realidade que eu não imaginava, que hoje eu consigo, pelo menos, ignorar essa parte do culto aqui e olhar para o pessoal sem ficar nervoso, depois olhar para a câmera e imaginar o pessoal ouvindo, imaginar, inclusive, gente que eu sei que está assistindo e acompanhando, e pelo menos eu não travo o suficiente a ponto de que vocês não entendam o que eu estou falando, o que é uma coisa ótima. A perseverança valeu a pena nesse caso, valeu bastante do que eu aprendi nesses últimos tempos.
Não começou simplesmente a ser uma coisa que a gente só estuda e se prepara por fazer alguma coisa sofrida. Eu comecei a gostar de fazer isso, o que para a igreja, a transmissão acabou sendo bom também. A gente conseguiu desenvolver muitas coisas. Eu comecei a crescer nisso junto com o Dais, que o pessoalzinho aqui que também está na equipe. E acabou sendo coisas muito boas. Mas uma coisa que eu queria ressaltar daí. A partir da terceira tentativa, só foi pior do que a anterior. A primeira vez que eu tentei gravar foi a mais tranquila. E isso é uma coisa que se mantém constante nas minhas gravações até hoje. Se eu consigo gravar de primeira, nossa, fica aquele negócio maravilhoso. Quando eu tento gravar a segunda, eu já vou perdendo a confiança, e depois eu já fico cansado, meu corpo, né? Teve uma vez que eu quase desmaiei, porque eu fiquei 4 horas gravando, e né, já estava com sede, assim, com luz forte na cara, e daí o corpo já não coopera mais, né? Aí ficou meio, não uma regra, mas ficou na minha cabeça, né? Depois da terceira vez, só tende a piorar. Então, se eu tento fazer, é melhor que dê certo na primeira ou segunda vez. Pena que é muito raro isso acontecer. Mas a gente segue em frente. Enfim, deixando esse compartilhamento mais para depois, a gente está no começo do ano e o tema do que a gente vai falar hoje é sobre recomeços. No começo do ano, muita gente costuma pensar sobre essas coisas, né? A gente está no começo do ano, vamos pensar sobre novidade, recomeço, tentativa, se organizar, aquelas metas do ano, né? Nossa, esse ano eu vou tentar fazer isso porque é a meta que era do ano passado, não consegui cumprir, então eu vou tentar esse ano. Mas que, na verdade, era do ano retrasado e também de anterior, né? E daí a gente tenta mais uma tentativa e outra, e às vezes vai ficando complicado. A gente tem muitas metas de reorganizar a vida, de voltar nossos olhos. A gente se sente até um pouco renovado, porque vira o ano, o pastor João fala, não acontece nada diferente. É um dia depois do outro, que nem sempre, mas porque o dia é 1, né, de janeiro, a gente fala, nossa, é diferente. Não tem nada diferente, teoricamente, mas a gente se sente renovado e voltar nossos olhos para esses renovos, para essas novas tentativas, para alguma coisa tanto nova quanto antigas que a gente costuma tentando, é muito bom. Mas melhor do que tentar pensar em coisas novas e recomeços, é pensar em recomeços e novas tentativas em Jesus Cristo, que é o que a gente vai falar. Quando a gente pensa em recomeços, a gente costuma pensar em recomeços porque o começo não deu muito certo, porque teve alguma falha no meio do caminho. E na nossa vida também é assim. Todos nós vivemos algo falho em algum momento, todos nós já experimentamos frustração, alguns de uma forma diferente de outros, mas a gente sabe como que é isso, e na vida cristã a gente também passa por isso. Antes de Jesus Cristo, a nossa vida é uma grande falha, é uma grande coisa incompleta, mas com Jesus a gente pode viver uma graça que é muito maior. E essa graça que nos alcança é maior do que as nossas falhas. Eu contei um pouco sobre essa questão de inspiração que eu tive olhando para trás da minha história gravando vídeos, que foi extremamente sofrida, muita ansiedade, mas que gerou coisas boas. E pensando nessas metas que eu tive, essa não era uma meta que acabou tendo resultados, né? Mas e as metas que eu tive mais intencionais? Como será que eu lidei? Eu pensei assim, eu queria fazer ano passado, eu vou correr a São Silvestre. Só que daí, né, não abriram as coisas, não dava para correr a São Silvestre. A gente pensou assim, vamos correr cada um seus 14 quilômetros na sua casa, de alguma forma, e depois a gente marca e todo mundo fala assim, corri, todo mundo junto. Daí todo mundo do grupo, ninguém correu. Então foi pelo menos a gente falhou junto, né? A gente não tá sozinho nisso. Mas eu percebi que o isolamento não foi o meu fator de impedimento nessa corrida. Na verdade, eu não consegui correr porque eu mesmo não estava me preparando muito bem. Eu não estava em forma, mesmo se eu tentasse, eu não ia conseguir. E porque minha cabeça não estava, meus olhos não estavam voltados para a corrida e para a preparação, eu também esqueci. Passou o Natal, eu falei, nossa, tem 5 dias, eu vou tentar fazer nesses 5 dias. Eu lembrei hoje que eu não tinha feito isso. E, enfim, quem sabe, para agora 2022, eu ainda tenho um ano inteiro. Mas se eu não voltar meus olhos, se eu não me concentrar, e se eu não colocar isso de forma séria, também não vai dar certo. Da mesma forma que na vez anterior não deu. Só para constar, a primeira vez que eu tentei foi 2020, a segunda foi 2022. Então essa daqui, segundo a minha fórmula, só tende a piorar. Mas vamos ver se eu consigo mudar alguma coisa no meio do caminho. A corrida é uma coisa que estava um pouquinho para a saúde, um pouquinho para hobby, mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é a nossa vida com Jesus. A gente fala de forma bem simples, mas enfática, de que a leitura da palavra e a oração são coisas que são, né, bem fáceis da gente entender, mas nem sempre da gente praticar diariamente de forma séria. Da mesma forma, alguém pode tentar todos os anos fazer a leitura bíblica e falhar no meio do caminho e desistir porque fica muito difícil. Daí quando você vê, tem 3 meses acumulados e daí você fala, não, deixa para o ano que vem. Só falta mais um mês para o ano que vem. E é muito difícil mesmo. Criar a disciplina, a rotina. Às vezes, para alguns, parece chato, ou é chato, porque não dá para entender muito bem.
mas é esquisito porque só dá para entender depois que você passa por esse processo e lê. A oração também, se não estamos familiares, a gente parece que está falando para o nada, mas quando a gente entende que Deus está lá, começa a virar alguma coisa mais empolgante, e mesmo assim a nossa memória pode nos trair. A nossa vida cristã, em várias esferas, não apenas na parte da oração e da parte da leitura da palavra, mesmo na parte da comunhão, na parte do louvor, a gente tem dificuldades no meio do caminho, e as frustrações podem se tornar impedimentos quando a gente se apega a elas e não à esperança de que vai dar certo. Se eu for tentar por mim mesmo, eu vou gravar um vídeo muito mais do que 57 vezes e ele não vai dar certo. Mas se a gente tentar a nossa vida cristã em Jesus Cristo, ela é diferente. Então eu queria fazer um convite agora para cada um pensar um pouquinho. Nas tentativas que você teve, eu compartilhei uma minha, então aqui fica o desafio, todo mundo não precisa falar em voz alta, porque senão vai ser um caos, mas pensa um pouquinho nas suas tentativas. Talvez alguns tenham coisas que tentaram maiores ou menores, com consequências diferentes. Mas pensa especificamente nas coisas que você não conseguiu fazer, nas coisas que você tentou, talvez se colocou, se propôs a fazer. Algumas delas, quem sabe, né, aquela proposta do ano, de metas. Outras coisas que você estava tentando. Pode ser até que você conseguiu mais tarde, mas alguma coisa que você falhou. Pensa nisso um pouquinho, acumula algumas dessas ideias na sua cabeça. Algumas dessas coisas que a gente não vai conseguindo, eu não sei se vocês também sentem da mesma forma que eu, frustrações. E se as frustrações podem se tornar desesperadoras, elas podem começar a perder o seu chão, perder a esperança que você tem, por alguma coisa que parecia fácil no começo, mas que a gente vai tentando várias vezes e não dá certo. Mesmo alguma coisa que a gente já conseguiu anteriormente. É muito difícil quando a gente começa a falhar consecutivamente, quando a gente vê que tem muito mais falhas do que acertos. Como que tem sido isso nas nossas vidas? Como que tem sido isso na vida de cada um aqui? Coisas cotidianas, mas como que têm sido as suas tentativas diante de Deus? Tentativas de viver a vida cristã mais firme, mais sólido, mais consagrados. O tom da frustração é o tom do pecado. E o tom do pecado a gente lê que é o tom da morte. Não que a gente, porque vive frustrações, a gente necessariamente precisa viver pecado, mas se a gente se apega às frustrações, isso também é o apego a uma vida de pecado. É uma vida sem Jesus. Está escrito lá em Romanos 5, a partir do versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia o pecado reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A história do relacionamento com Deus, de Deus com sua criação, é bem comprida e está registrada na palavra dele. A gente vê que lá no começo, aqui cita Adão. Adão pecou. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, junto com Eva, e eles pecaram, foram expulsos do jardim. Você pensa assim, uma tentativa da humanidade, eles falharam. Mas depois, Deus, ele pegou, viu a humanidade, ele olhou Noé e falou, nossa, Noé caminha bem, vamos fazer de novo com Noé. Aí Noé pegou, ele construiu a arca, teve fé em Deus, teve o dilúvio, ele sobreviveu ao dilúvio, criou uma descendência, e essa descendência também não viveu muito bem. Mas aí Deus pegou e escolheu Abraão. Como eu falei, com Abraão ele fez uma aliança. Essa aliança, ele falou que ia ser com a descendência de Abraão, então a gente começa a seguir a história dele. Eu estou falando de Gênesis, né? Quem ainda está no começo da leitura bíblica, ou quem ainda está para começar, incentivo, porque você vai ler exatamente isso, muito menos resumido e muito mais legal, porque está na palavra. Mas com Abraão, ele foi lá, tentou de novo, Abraão viveu com Deus, Abraão andou com Deus, era amigo de Deus, está escrito na palavra dele, e criou-se um povo a partir dessa família. Mas esse povo também não caminhou muito bem. Em um momento, quando eles estavam no Egito, não na terra que Deus prometeu para Abraão, eles estavam sendo escravizados, e Deus escolheu mais uma pessoa, ele escolheu Moisés para trazer libertação para esse povo. Deus trouxe libertação ao povo, que mais uma vez voltou a pecar. O povo estava lá no deserto, livre de todas as coisas ruins, providos por Deus, e ainda pecaram. Eles receberam leis para ajudar eles a orientar no meio do caminho, mas como está escrito lá em Romanos, Paulo escreveu de uma forma um pouco complicada, mas basicamente as leis servem para nos orientar, mas ao mesmo tempo que elas nos orientam, elas também nos dão consciência de que se a gente não segue a lei, a gente está errado. A partir desse momento, o povo ele tinha uma responsabilidade ainda maior de seguir a lei de Deus. Mas eles estavam tentando e parecia que só piorava, porque quando a gente continua a ler a palavra dele, depois do povo
pecar, né, depois de ser libertos da escravidão no Egito, Deus levou eles para a terra prometida. Com Josué, eles conquistaram a terra que foi dada como promessa lá para Abraão, e eles chegaram lá e eles precisavam conquistar aquela terra. O que eles falharam em fazer por falta de vontade e não por falta de capacidade. Porque Deus deu plena capacidade para eles, não da parte humana, mas da própria parte dele, porque Deus lutava em favor do povo e ainda assim eles decidiram parar no meio do caminho. O povo mais uma vez escolheu falhar. O povo mais uma vez escolheu pecar. Depois disso, teve juízes, porque o povo pecava tanto que Deus colocou gente para instruir o povo, gente para decidir as questões de certo e errado. E com juízes o povo voltava para Deus e pecava novamente. Depois Deus trouxe reis que pegavam a lei e apontavam o que o povo tinha que fazer de correto, junto com os reis, os sacerdotes, e junto com os sacerdotes, os profetas também. Mas mesmo com todas essas pessoas para auxiliar o povo, eles pecaram e por conta disso o povo foi exilado. Eles foram para uma terra distante, a terra que não era a terra que Deus tinha prometido. E lá no exílio Deus trouxe o povo de volta. Tantas vezes Deus tentou trazer o povo de volta e ainda assim eles pecaram. O povo que era rebelde, depois de ter voltado, falou assim, a gente não vai pecar nunca mais. Aí pecaram de novo, né? Eles foram dominados por Roma e tentaram se revoltar de forma como Deus não estava instruindo, que não deu certo. Mas a história não acaba por aí. Mas se a gente olhar essa história até aí, parece que é uma história de derrota. Parece que é uma história de tentar e tentar e tentar, e a única coisa que resta é desistir, porque não dá para dar certo. É enviar um vídeo ruim e esperar que dê tudo certo. E parecido com o meu caso, que eu pensei que era só enviar um vídeo ruim e esperar que dava tudo certo, na verdade, a gente não espera por algo que não é possível, a gente espera por algo que dá esperança, que tem a graça de Deus. A gente vê que onde a morte reina, o pecado domina. Talvez alguns tenham vivido a vida dominada pelo pecado por muito tempo, ou alguns têm vivido a vida agora dominada pelo pecado, por vícios que não conseguem abandonar, por alvos da vida cristã que não conseguem atingir. Mas que nem a história do povo, a história não termina por aqui. A gente tem uma direção que a gente pode andar. A mentalidade de que nunca vai dar certo é o que a gente não pode se apegar, de que a gente não é capaz, de que não tem uma solução. Isso não combina com a palavra de Deus, porque está escrito o seguinte lá em Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não imitem o comportamento desse mundo. O comportamento do mundo é ter uma forma de pensar que diferencia da forma de pensar de Deus. Quando Deus transforma o nosso modo de pensar, a nossa forma de ver e de encarar, de tomar decisões, a gente perde aquela mentalidade de fracasso. Não porque a gente vai ter uma mentalidade que tudo vai ser vitória porque a gente é capaz, mas a gente vai ter uma mentalidade de esperança. Esse que é o contrário. A gente vai ter uma mentalidade que olha, que foca os nossos olhos para a perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sabe que está escrito na palavra também, lá em 2 Coríntios, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas. Então imagina que você tentou muitas e muitas vezes, vários alvos na vida cristã, várias coisas que tem tido dificuldade. Mas quando a gente está em Cristo, a gente é nova criação, e isso não vale apenas quando a gente se converte e o que está para trás foi apagado. Mas todos os dias que a gente se volta para Cristo, todos os dias que a gente erra e confessa nossos pecados, Ele ainda é Deus para nos perdoar, Ele ainda é Deus para nos reorientar se a gente tem vivido de forma que precisa de mudança ou se a gente ainda quer se aproximar ainda mais. A gente é nova criação constantemente, isso não tem prazo de validade. Surgiram coisas novas e as coisas novas de Deus nunca se estragam, nunca se tornam antigas. Como a gente pode mudar a nossa forma de pensar? Como a gente pode entender como é viver uma nova vida com essas coisas novas, viver de forma coerente, já que a nossa vida é chamada de nova. A gente tem que viver de uma forma que seja também nova. Está escrito lá na continuação do texto, em Romanos 5, que a gente começou a ler, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo aqui está falando que por mais que Adão pecou, isso gerou um ciclo constante.
Passou da terceira tentativa para todos nós, que a gente pensa que a gente tenta e tenta, está fadado a falhar. Em Jesus Cristo é o contrário. A gente tenta e tenta, e se a gente estiver nele, a gente está fadado a dar certo. Porque em Jesus Cristo não tem como a gente, com nossos esforços, impedir o que Deus tem para fazer. Isso deu um início a uma sequência diferente, a uma sequência de tentativas que não é comparável com a anterior. É incomparável a dádiva de Deus com as transgressões que a gente faz. Por mais que a gente pense que a gente é capaz de pecar ou falhar em tentativas de esforço próprio, Deus ainda mais é capaz de fazer isso dar certo, é capaz de fazer coisas que a gente nem pode imaginar, e por isso a gente também não deveria nos conter no que a gente pede para Ele. Se a gente quer viver uma vida mais intensa, uma vida mais verdadeira, uma vida mais próxima, uma vida de adoradores, uma vida santificada em Deus, vamos pedir até o limite. Vamos pedir para que a gente se torne perfeitos, porque está escrito na palavra que esse é o nosso alvo. A gente não é perfeito, mas a gente pode se tornar perfeitos em Jesus Cristo. A gente não é santo, mas a gente é santificado. Então que a gente possa se consagrar dessa forma. Não vamos pedir pouco, vamos pedir pela graça de Deus. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que talvez estejam ouvindo, que ainda não tomaram uma decisão, talvez conhecem sobre a palavra dele, essa é a esperança da vida eterna, a esperança que a gente tem falado de tentar alguma coisa sem o medo ou sem a tentativa falha, sem ter uma certeza de que vai dar errado. Essa é a vida que vale a pena recomeçar em Jesus Cristo. Se tem um novo ano, a gente está pensando em fazer coisas novas. Para aqueles que não conhecem a Cristo, mas também para nós que conhecemos. A gente pensa em recomeçar. Não vamos simplesmente recomeçar algo que a gente tentou muitas vezes. Vamos começar algo novo em Jesus Cristo. Vamos buscar dele, porque isso a gente vai conseguir fazer. E muito melhor vai ser tentar todos os anos algo que a gente tem certeza e que a gente já fez dar certo. Por exemplo, a leitura diária, por exemplo, a oração, por exemplo, o nosso louvor constante a Deus. Vamos fazer isso dar certo, porque é nele que a gente consegue. Está escrito lá em 1 Coríntios que da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Nós somos enchidos de vida em Jesus Cristo. Vamos mudar nossos pensamentos, ter uma mentalidade de graça. Vamos nos esforçar cada dia mais para viver coerentes, porque Deus é conosco, Ele é capaz de tornar tudo possível. Então, fica aí o desafio em cada uma das áreas, vou citar algumas. Para quem ainda está com dificuldade de orar continuamente, coloca isso diante de Deus. Para quem tem dificuldade de ler e meditar na palavra, coloca isso diante de Deus. Para quem tem dificuldade de viver uma vida de santidade, de pureza, de consagração, de adoração, coloca isso diante de Deus. E para quem tem dificuldade de testemunhar do Evangelho, também faz parte da nossa vida cristã, vamos colocar diante de Deus, porque nele a gente é cheio de vida e isso não é à toa. Cheio de vida é para fazer alguma coisa, é para colocar em prática. Se a primeira tentativa que a gente tem é pelas forças humanas e ela certamente não dá certo, a segunda tentativa é pela graça de Jesus Cristo e que nem está escrito, não tem comparação alguma. Não vamos deixar para a terceira vez, porque a partir de lá nunca vai dar certo. Vamos ficar nessa segunda tentativa, na tentativa de Jesus Cristo. A terceira vez não é o charme. Não dá para colocar esperança em fracasso. O charme está em colocar esperança em Jesus Cristo. Não simplesmente tentar algo de novo sem nada mudar, mas em Jesus Cristo, porque nele a gente pode recomeçar. Recomeço e novas tentativas não são sobre quantas vezes você tenta, mas sobre a dádiva de que te cobre. Que seja a dádiva de Deus, que seja a graça de Deus em nossas vidas. Se você quer viver mais dessas dádivas de Deus pela graça dele, então peça auxílio dele, dependa, coloque diante dele em oração, a gente vai orar nesse momento. E se tem alguém que tenha ouvido a palavra agora, ou em outras ocasiões, que não entregou a sua vida a Deus e não consegue viver tentativa após tentativa, vamos tenta restaurar a sua vida e não consegue, mas agora entregue-se a Deus. Nesse momento, se você crê, confessa e ora em nome de Deus junto conosco, porque Ele é o Salvador e Ele pode mudar o fluxo da sua vida. Então vamos entregar nossas vidas, nossas orações nesse momento, colocar aquelas frustrações que a gente esteve lembrando durante a mensagem agora, eu pedi para cada um pensar, coloca cada uma dessas coisas diante de Deus, coloca cada um dos alvos da sua vida cristã. A gente ainda está no começo do ano, a gente ainda tem tempo de viver alguma coisa e de ver, a gente ainda está vivo, a gente ainda pode respirar, que a gente possa agradecer pelas dádivas e pelas oportunidades que Ele tem dado, e que a gente possa orar dessa forma, orar dependendo do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus agora.
Ó Santo Deus, o Senhor que é conosco, nos ajuda a ver as nossas vidas de uma forma diferente. Nos ajuda a entender que não é apenas mais uma tentativa de novo, como se a gente estivesse pedindo algo com vergonha de encarar a Tua presença, de olhar na Tua face, mas que a gente possa entender que pela Tua graça o Senhor nos dá a oportunidade de ir novamente, de uma vez diferente do que era antes, com a Tua dádiva que é incomparável. Que a gente possa receber dessa dádiva, da Tua imensa graça, do Teu imenso amor em nossas vidas, mudar nossa postura, mudar nossas ações, que a gente possa ter novas metas no Senhor, que a gente possa viver o novo do que o Senhor tem preparado, e que isso não seja frustração e não seja fracasso, mas pelo contrário, do Senhor a gente possa testemunhar do que o Senhor tem feito, vitória nas nossas vidas, salvação para nossas almas, e que a gente possa ver o Senhor fazer a Tua obra no nosso meio. O Senhor ainda presente no nosso ambiente, o Senhor ainda presente aqui, o Senhor faz a Tua obra, o Senhor tem poder para mudar. Que a gente possa entender quem é o Senhor e por isso a gente proclame, por isso a gente viva intensamente. Por favor, ser conosco a Tua igreja, por favor, ser com cada um aqui que tem colocado desafios, tem colocado questões, tem tido dificuldade diante do Senhor, mas que pelo Senhor a gente possa ver frutificar, a gente possa ver florescer, porque não é fracasso que a gente encontra, mas a Tua dádiva, não são nossas transgressões, mas a Tua graça. Que em nome de Jesus a gente possa ter fé de que isso tudo é real, de que isso tudo acontecerá, porque o Senhor é nosso Deus. Ao Senhor a gente entrega, no Teu nome a gente ora. Amém. Amém.